Olá, gente amiga, mais uma vez iniciando aqui o podcast do Gente que Fala. Esse programa vai pelo YouTube e você precisa se inscrever no YouTube. Seria muito bom para nós. Dá um cliquezinho no sininho que aparece aí. Vai também pelo Instagram, Facebook, TV aberta às 17 horas diariamente e pela AltV do Alberto Luchetti. Hoje eu recebo aqui, com muito prazer e muito carinho, a nossa querida Alda Marco Antônio. Como vai, Alda? Ufa, Fausto, eu estou muito feliz de revê-lo, de encontrá-lo mais uma vez em estúdio. Quando você tem programa de TV, você sempre me convida e encontrá-lo é sempre uma grande alegria, porque já fizemos tantas coisas boas juntos. Boas mesmo. Vamos falar um pouquinho delas aqui também. Que é sempre também. uma alegria. Muito obrigada. Imagina, olha, para vocês ficarem conhecendo melhor ainda a Alda Marco Antônio. Ela é engenheira civil e sanitarista. Foi vice-prefeita de São Paulo na gestão do Kassab. Por 2 vezes secretária da Assistência Social. Exerceu a função de secretária de Relações Públicas do Trabalho no governo do Montoro. Foi também secretária do Menor por 2 ocasiões, nos governos Quércia e Fleury. No governo Fleury nos encontramos, né? Esteve como presidente na FUNABEM, no governo federal, sob a gestão do presidente Itamar Franco. Conduziu o processo de criação da primeira Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher. A delegada Rose, que foi a primeira delegada, né? E exerceu o cargo de vice-presidente, depois presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Atualmente é vice-presidente e coordenadora das mulheres do PSD, Partido Social Democrata. É o mesmo partido do Gilberto Kassab. Exatamente. É uma militante feminista, não é, Alda? Alda, onde você nasceu? Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais. É mineira. Eu sou mineira, meio goiana e meio paulista, porque o Triângulo Mineiro, você sabe, não fazia parte do estado de Minas. Foi o pedido da Dona Beija para o Dom Pedro II. Isso. Então, transferiu o Triângulo Mineiro, que antes estava misturado entre São Paulo e Goiás, para Minas Gerais. E é muito interessante o estado de Minas Gerais, porque ele é o verdadeiro centro geográfico do Brasil, porque ele se limita ao norte com os estados da Bahia, outros estados do Nordeste, a leste com o Rio de Janeiro e Espírito Santo, ao sul com o Paraná e a oeste com o Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, por isso que dizem na época das eleições nacionais, que quem tiver boa projeção em Minas Gerais sempre vence as eleições. Tanto que já teve vários presidentes da República Mineiro. Dizem isso, às vezes é verdade. E como foi a sua infância lá em Uberaba? Olha, foi maravilhosa. Eu, na verdade, sou filha de imigrantes italianos, então tive uma educação meio rígida de europeus. Mas foi muito feliz, sempre estudei em escolas públicas, só na faculdade é que foi escola privada. Então, uma vida feliz, porque a família é muito aberta. Tudo que eu quis fazer, eu fui incentivada. Fui presidente do Diretório Central dos Estudantes em plena ditadura. Eu comandei uma época, num momento, houve a visita do então presidente do Brasil, que era ditador, aquele Costa e Silva. O Costa e Silva foi visitar Uberaba e nós fomos todos. Nesse momento, eu era vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes, fazia 3º ano de engenharia. E nós fomos todos os estudantes na porta do aeroporto lá, aguardar o Costa e Silva
para fazer uma manifestação contra a ditadura. Então, a polícia, muito espertamente, convidou todos os grandes líderes para entrarem no aeroporto, todos os presidentes. Como eu era vice-presidente, eu fiquei do lado de fora. Só que, ao entrarem, os presidentes foram todos presos, na hora. Sim. Mas a gente não soube disso. Quem estava fora do aeroporto não sabia. Então, quando saiu o carro do Costa e Silva, eu comandei, como vice-presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, eu comandei a turma e saí correndo com eles na frente do carro do Costa e Silva. Então, mas isso não teve nenhuma repercussão maior, foi só aquele entusiasmo dos estudantes, mas nesse momento a gente não sabia que os nossos líderes, os presidentes, tanto do diretório quanto das faculdades, estavam presos. É a coisa foi tranquila, não teve problema. Eu só, depois disso, fui tirada de uma sala de aula por um agente da Polícia Federal que me levou para interrogatório. Mas, felizmente, só ficou no interrogatório e parou por aí. Então, foi uma tanto infância quanto juventude muito rica em acontecimentos e oportunidades também, que eu sempre tive. Aí me formei, me transferi para São Paulo, quando estudante ainda, eu havia estagiado aqui num órgão de governo, já era na área do saneamento, e eu me encantei pela área do saneamento e vim direto formada. Eu me formei no dia 19 de dezembro de 1969. Eu entrei na faculdade no ano da ditadura, em 64, e saí em 69. Já me transferi trabalhando e fui fazer faculdade de saúde pública parcelado no tempo, porque ela se fazia em um ano, eu fiz em 3 anos e meio, usando metade do tempo, 1/3 do tempo em cada ano. Mas foi uma coisa muito boa para mim, que foi um reforço da minha faculdade, e a vida inteira trabalhei com saneamento. Tratamento de esgotos, tratamento de águas, ou seja, numa construção industrial, por exemplo, onde tinha tubo, eu tinha a condição de trabalhar. Mas você é marcada pelo social, né? É verdade. Sempre tive essa chance. Os políticos homens que mandam nos partidos e que mandam na política empurram para as mulheres que fazem política toda essa área. Parece que a gente só tem condição de fazer isso. Mas antes eu tive outra experiência muito rica. Pode contar. Governador Montoro teve uma visão, ele teve uma confiança em mim, que ele me nomeou. Aliás, eu fui a primeira mulher a ocupar uma Secretaria de Estado em São Paulo. Antes de mim, no governo federal, uma mulher de São Paulo tinha sido ministra da Educação. Mas eu fui a primeira secretária, a primeira vez que uma mulher ocupou secretária de Estado, foi a secretária de Relações do Trabalho no governo Montoro. E eu tinha mais ou menos uns 25 anos de experiência em indústria, por projetar, por construir, por acompanhar, por colocar para funcionar. E encontrei 220 fiscais do trabalho na secretaria. Eram metade médicos do trabalho, metade engenheiros do trabalho. E montei um esquema de fiscalização. E acho que eu conhecia bastante a área industrial e foi realmente um sucesso. No campo, nós tivemos o choque de encontrar trabalhadores em condição análoga de escravos. E não só trabalhadores adultos, homens e mulheres, mas também crianças. E crianças de 5 anos de idade já com cicatrizes de acidente. Foi uma coisa, um espanto, porque São Paulo, o estado mais rico do Brasil, em 1986, eu me deparei com
essa situação, no campo e na cidade. Você ficou os 4 anos no governo Montoro? Não, eu fiquei os 4 anos, assim, os 3 primeiros anos no Conselho da Condição Feminina. Sim. E no último ano do governo Montoro, na Secretaria de Relações do Trabalho. Sim. E foi você é jornalista, você deve se lembrar. Foi um impacto muito grande na imprensa. Naquela época não existia internet, não existiam as redes sociais que hoje multiplicam os fatos instantaneamente. Então, a gente dependia da imprensa e da TV, da rádio que existia naquele momento. E foi de um impacto muito grande mostrar para a sociedade que no estado de São Paulo existia trabalhadores em condições tão precárias. E isso deu uma visibilidade grande, mas não me deixaram lá. Provavelmente houve um incômodo em algum local, em algum setor. E o Quércia venceu as eleições e me convidou para criar uma nova secretaria. De pronto eu resisti, porque a secretaria nova, não tem orçamento, para a área difícil que era trabalhar com meninos e adolescentes que naquela época tinham um impacto muito grande na sociedade, meninos que chamavam meninos de rua, que eram geralmente controlados por adultos e tinha que trabalhar essa questão que era difícil. Mas no fim eu acabei muito concordando, porque ele concordou com todas as minhas observações, que eu gostaria de trabalhar com pessoas que eu pudesse contratar e despedir, porque era um assunto muito difícil e que eu teria que treinar, criar uma escola de treinamento de educadores e que eu queria fazer com educação e com liberdade. E realmente ele garantiu e que a polícia só entraria se eu chamasse. Então, eu queria a área da educação. Então, era trabalhar a questão de meninos e meninas de ruas com educação, com liberdade. Foi um impacto, porque muita gente achava que tinha que botar a polícia, arrastando o menino da rua. Então, eu trabalhei com atrair e conquistar. E isso deu um sucesso muito grande. Esse trabalho resultou na aprovação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. O que acontecia? Tinha o professor Antônio Carlos Gomes da Costa no Ministério, ele e a ministra Fátima Bezerra iam naquelas depoimentos na CPI, antes de 1988, e defendia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso, o Collor foi importante, porque ele apoiou também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele era presidente nessa época. Então, os deputados liam o estatuto e falavam, isso não é para nós, isso deve ser para a Suíça, ninguém aqui vai conseguir fazer isso. E eles diziam, já está sendo feito em São Paulo. Então, eles traziam grupos de deputados para conhecerem o trabalho em São Paulo. E isso facilitou a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um grande ganho, Fausto, das duas leis Parabéns pela sua contribuição, né? Eu acho que foi uma das leis mais importantes aprovadas em 88, junto com o SUAS, Sim. Sistema Único de Assistência Social, e o SUS, Sistema Único de Saúde. Que é o exemplo para o mundo inteiro. Né? Exatamente. E o ECA, que realmente é exemplo também. Foi copiado. Você ter uma ideia, em 1988, quando a abertura, no final do ano, a abertura da ONU, sempre o presidente do Brasil que abre. Sim. Então, naquele ano, o Collor abriu e recebeu o prêmio que nós ganhamos da ONU. Esse prêmio acabou não chegando às nossas mãos. O prêmio digamos, um papel, qualquer coisa. Porém, o que aconteceu? A ONU mandou para todos os países membros o resultado do que ela analisou. Da homenagem. Né? Ela analisou 15 projetos e dar a estes projetos a categoria universal. Ou seja, projetos que serviam para ser aplicados
em qualquer outro país do mundo. Nós fomos premiados em 8 projetos da própria Secretaria. Os 8 do Brasil foram da Secretaria do Menor do Estado de São Paulo. Os países membros da ONU tomaram conhecimento e começaram a vir a São Paulo. Eu passei a receber, em média, uma delegação estrangeira por semana, para mostrar o serviço, para conversar. Então, conheci gente praticamente do mundo inteiro aqui em São Paulo, recebendo as delegações e sabendo como eram as crianças lá. Por exemplo, os nossos antepassados da Itália resolveram a questão de criança há muitos anos. Eu trouxe da Itália, eu fotografei um atestado que uma menina chamada Ágata, foi dada em adoção antes de 1500, antes do Brasil ser descoberto. Mas ela só saiu do Instituto com propriedade. O Instituto exigiu, a lei italiana naquela época exigiu que para um sujeito adotar a criança tinha que ser proprietária. Ela só foi dada em doação como proprietária. E eu fotografei esses documentos, é uma coisa emocionante. Sim. Mas lá não tem mais essa questão. O que existe? Eu visitei em muitos países, os reformatórios são pouquíssimas pessoas, muito filhos de imigrantes, mas não tem crimes graves que fazem, ou seja, a situação nossa brasileira é particular, é dolorosa ainda em determinados lugares. Você está falando dos jovens aí. Você é a favor ou contra a maioridade penal? Então, tem o lado meu que é contra e tem o lado que é a favor. Tem crime que não pode ficar aguardando 18 anos. Ele precisa de um tratamento psiquiátrico. É como o pedófilo, Fausto. Eu sou favorável a que pedófilo tenha tratamento, que não possa ficar solto, porque ele recorre, ele não para aquilo, é uma coisa, eu acho que é da cabeça, é mental. Doente da cabeça. A gente não pode deixar as crianças que não têm nenhuma defesa. Um estupro, quando mantém a criança viva, ela não vai ser normal o resto da vida. Mulher adulta que é violentada não esquece nunca. E aí a criança perde o resto da vida. Então eu acho o pedófilo um monstro tão grande que eu acho que ele não podia voltar para a sociedade. Ele tem que ser tratado psiquiatricamente e com muito rigor, porque... Uma imagem que não me sai da cabeça, você deve ter visto, aquele menino, isso já faz alguns meses, um menor foi assaltá-lo e pediu o celular, ele entregou o celular. Porque ele entregou o celular, o cara atirou na cabeça dele e ele morreu. Então, o que esperar desse que atirou? É tratamento. Ele tem que tratar. E essa história de terem fechado todos os manicômios é uma coisa também discutível, porque tem certas situações que você não pode tratar em liberdade. Você tem que ter uma... Manicômio era um negócio terrível, não? Manicômio, falava em manicômio. Bom... Era usado para muitas coisas. Sim. Para se livrar de mulher, quando o marido... Exatamente. Você já disse como foi a sua entrada na vida pública, né? Vamos falar um pouquinho das secretarias. Depois você foi para a prefeitura, secretária de... Assistência Social, o governo do prefeito Celso Pitta. E aí nos encontramos. Exatamente. Eu era de esportes e você de assistência social. Fizemos muitas coisas juntos. Não é? Olha aí a sua foto, que bonita. Vice-prefeita. Essa época aí, 14 anos antes, a cara tá... Como foi esse período para você? Olha, foi um período novo, porque foi a única vez que eu fui eleita. Claro, eleito foi o Kassab, eu era vice, eu fui lá tomar um cafezinho com você. Claro. Não podia deixar de ir. Então, como vice, ele me fez aceitar novamente a Secretaria de Assistência e foi uma coisa engraçada. Quando nós tomamos posse, eu tomei posse no Pitta, já era em 1999, no começo do ano. E não tinha sido feito nada em termos legais para implantar o SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social. O Pitta
respondeu tudo que necessitava para a gente correr. E no dia 20 de dezembro de 2000, a gente completar o que era necessário. Fausto, você não sabe o que é eleger os conselheiros. Os conselheiros, a exigência da lei é que os conselheiros sejam eleitos pelo voto direto. Eu organizei eleição direta nesta cidade, em 36 postos de votação, falando com a sociedade, que são qualquer uma pessoa eleitora poderia votar. Foi um trabalho imenso. Tivemos que, para montar o conselho, fazer a eleição direta, eram metade das conselheiras ou conselheiros indicados pelas secretarias e metade eleita pela sociedade. Então foi um trabalho enorme. Felizmente o Pita compareceu em tudo. Nós criamos o conselho e o fundo, que era importante, o fundo de assistência social. Então conseguimos naquela administração cumprir a lei no último dia, 20 de dezembro de 2000. Então, foi uma satisfação pessoal muito grande. Aí eu voltei em 2009. E nada tinha sido implantado além da lei. Então, eu tive a chance de implantar a rede de assistência aqui, CREAS e CRAS. Nós inauguramos 54 CREAS, que são as portas de entrada para a população carente. E os CREAS, que são as portas de entrada para buscar ajuda contra a violência contra idosos. Aí sob que governo? Kassab. Não faltou recurso, não faltou apoio, e foi pauleira, porque em 4 anos, só de CRAS e CREAS, nós inauguramos mais de 80. É você com ele. Ele também é outro, viu? Que sabe administrar. Ele entende de política como ninguém, né? Ele mantém palavra. É importante. Porque se você pega um político e discute algo que ele diz não e te explica, tudo bem. Mas tem político que diz sim e não cumpre. Kassab não. Kassab diz sim e cumpre. Por isso que ele é hoje considerado o maior político brasileiro. Maior articulação política. E o partido dele, nosso também, que eu sou vice-presidente, cresceu e continua crescendo. Porque as pessoas têm que confiar umas nas outras. Sabe, tem que conversar, olhar no olho e confiar, como nós fizemos aquele grupo. Lembro do Rodolfo Koder, do Ricardo Otaki, do Getúlio Hanashiro, do Pagura, da Heloísa. Nós nos juntamos para salvar aquele terreno que você fez, o Parque das Bicicletas. Parabéns, Fausto. Você nos conduziu a uma luta de preservação de um patrimônio municipal que ia para uma companhia, tinha sido prometida por uma administração anterior à nossa, que ia para um posto de gasolina. Que é isso? Você nos trouxe essa ideia, nós nos juntamos todos e conseguimos ajudar você. E você, eu tenho muita admiração pela sua coragem. Nós conseguimos ajudar você a manter aquela área ali na Avenida Ibirapuera com a República do Líbano. Líbano, na esquina, aquela esquina. Então, nós salvamos, um patrimônio público. Não pode ser doado para a empresa privada. Quando eu cheguei lá, tinha aquele negócio de preparado para motos, com muita terra, a moto subia, descia, E um dia eu falei para o prefeito, olha, eu estou querendo fazer parte das bicicletas lá, porque a bicicleta estava começando a ser mais uma condução eficiente, né? E também para o lazer. Tem 3 quilômetros lá dentro de vias para as bicicletas, dentro do parque. E aí junta, né, o restante que tem lá naquele canto. Piscina, tem o Centro Olímpico e tem muitas coisas boas. Eu lá entrei em 97 e saí, 98, e saí no final do governo, que foi dia 31 de dezembro.
De 2000. Eu, às vezes, as pessoas me cobram um pouco, porque você trabalhou com o Pita. Trabalhei sim, com muito orgulho. Trabalhei para o Pita com muito orgulho. Ele foi uma vítima. Vítima. Não é? Tenho certeza. Ele foi uma vítima do sistema que atuava na época. Porque ele não tinha perfil de político e de prefeito, muito menos ainda. E ele lutou bastante. Ficou refém da Câmara Municipal, né, Alda? É verdade. E a gente, então, se reunia até para aconselhá-lo, né? É verdade. E, infelizmente... Não, o nível do secretariado dele diz muito. Diz muito. Diz muito. Exatamente. Aquele grupo que nós formamos para discutir, para tentar proteger a administração da qual nós fazíamos parte. Imagina o Rodolfo Conder, infelizmente já não está mais conosco, faleceu. Mas Ricardo Otaque, Getúlio Janachiro... Pagura. Getúlio está aí forte, veio aqui me visitar no escritório, mas vou trazê-lo aqui também, ele tem muita história para contar. Com certeza, já fez muita coisa. Lá éramos vizinhos, né? Porque você ficava do outro lado da Secretaria de Esportes. No governo Fleury, você participou também? Participei 2 anos. 2 anos. Depois eu fui para o Itamar Franco. Foi quando eu estava na Secretaria de Esporte e Turismo, não? Foi sim. Foi, né? Foi. Foi no mesmo foi, período. Sim, foi. Porque eu me lembro que nessa época eu levei o Corinthians para jogar dentro da FEBEM, lá no Tatuapé. Que maravilha. E diziam para mim que eu era louco, né? E eu conversei com o presidente do Corinthians, ele falou, olha, eu vou te mandar 3 titulares. E mandou 3 titulares e os outros. Você não imagina um evento. Tinha câmera de televisão de todos os lados do campo. Foi uma cobertura maravilhosa. E na época diziam que eu ia provocar uma fuga em massa, não sei o quê, babá. E não aconteceu nada. E depois dessa experiência, eu comecei a levar vários eventos lá para dentro da FEBEM, né? E futebol, além do futebol, lá tem alfaiataria, lá tem uma série de coisas que os meninos começam a aprender. Só me pediram no começo para não ir de gravata. Porque... Eu pensar que você é juiz. Não, e qualquer problema eles pegavam a gente pela gravata. Imagina. Mas eu virei amigo deles. E, secretário, qual é o próximo evento? Né? E foi uma época muito boa, eu tenho muita saudade disso. Mas vamos nas áreas sociais novamente. Vamos. Que é o seu forte. Você já falou de alguns avanços, né, que você teve na assistência social. E ótimos, né? Como é que você trata a criança ou adolescente na conversa? Fausto, todo mundo precisa sonhar. Isso. Quem não sonha não cresce. Isso. Não se apega a nada. Isso. Então, o que eu percebi trabalhando com crianças muito pobres é que elas não têm espaço para sonhar. A vida, às vezes, é muito dramática. Cruel com elas, né? Fica sem o pai e a mãe o dia inteiro, porque ambos saem para trabalhar. Ela fica sozinha no ambiente de onde ela mora. Então, é preciso criar o espaço do sonho. Foi o que nós fizemos na Secretaria do Menor. A criança passa 4 horas por dia na escola formal, onde ela aprende a contar, a ler, a escrever, geografia. E o outro período do dia, ela passa num espaço livre, onde ela pode escolher o que fazer. E nós fizemos o que dava para fazer. Então, em zonas muito pobres, nós montávamos um circo mesmo, de lona, de arquibancada, e lá tinha 3 escolas: a escola de circo, a escola de teatros e a escola de artes plásticas. E a criança via qual que era o melhor que ela gostaria de fazer. Mas o circo fascinou todas e fascinou o ambiente e modificava os ambientes. Porque a criança chegava, o circo, a lona já é um atrativo, mas a gente percebeu que não podia só dar o circo para ela assistir, atrair, mas tinha que conquistar. Para participar. Exatamente. Por que a gente foi descobrindo aos poucos? No circo, aquele que a gente chama corda bamba, sim. Lá não chama corda bamba, chama arame esticado.
Para o menino se equilibrar ali e conseguir, ele tem que vencer o medo. E ao vencer o medo, essa coragem vai acompanhá-lo pelo resto da vida. Olha outra coisa, aprende a solidariedade no concreto. Para se pendurar no trapézio, ele precisa acreditar, confiar em alguém no solo que segura uma corda. Ele vai lá e faz o treinamento dele. Depois ele tem que dar essa solidariedade. E alguém vai pendurar e alguém tem que confiar nele e ele tem que segurar a corda. Então, isso são coisas concretas. Confiar um no outro, ter segurança de fazer algo, foi a área cultural que mais ensina. Mas eles também faziam leitura e interpretação de texto. E outra coisa, no espetáculo, em cada circo aberto, o primeiro espetáculo, colocava 120 crianças em cena. Quem é que vai maquiar tantas crianças? Umas às outras. Elas tinham que aprender a se maquiar. Cabelo, tinha que aprender. E a roupa que elas iam usar? Ajudar a costureira. E o bordado, quase todo o bordado, aqueles lantejoulas, eles aprendiam, meninos e meninas. E aí acontecia uma mágica. Era 3.000 locais, 3.000 lugares que preenchia com os vizinhos, com o pessoal do entorno. A gente ia nas escolas, as professoras, os professores, os comerciantes, a gente chamava todo mundo, 3.000 sentados e mais alguns em pé. Eles estavam acostumados a ver as crianças na rua com cracas no rosto, com cabelo cortado à tesourada e descalço. Aí eles iam ver uma outra coisa. Aquela criança que ele via sujinho todo dia estava maravilhosa, estava cheia de brilho, de segurança. E aí tinha algo importante na vida delas. O primeiro aplauso. Não sei se você se lembra, o circo não agradece abaixando a cabeça, como no teatro. No circo, agradece levantando os braços. Então, as palmas mudam a vida das pessoas, claro. O aplauso. Claro. E outra coisa, caía a incidência de espancamentos dentro de casa. E outra coisa muito importante, meninas que eram usadas sexualmente dentro de casa, ou por irmãos, ou por parente, ou pelo namorado da irmã mais velha, elas começavam a ter confiança na professora ou no professor e contava. Aí nós criamos uma equipe para ir falar na família, para ir conversar essas questões na família. Então foi tanto desdobramento. Foi assim uma coisa alegre também. Foram meninas, ganharam um prêmio mundial de circo em Mônaco. Várias vezes foram alunos nossos, mas de uma vez foi excepcional. 2 meninas fizeram um número que os adultos não conseguem mais fazer. No trapézio, uma fica de cabeça para baixo, põe uma espécie de um trapézio aqui no pescoço e ela carrega a outra aqui embaixo e faz o giro de 360 graus. Isso adulto não consegue fazer por causa do peso. E elas fizeram em Mônaco, ganharam um prêmio mundial. Então teve muita coisa, porque os programas eram alegres. Eles tinham que ser alegres. Era um momento que a criança tinha para sonhar. Você fala isso com muito orgulho, né, Alda? Porque, na certeza de que o caminho para o período integral na educação pública foi criado. Infelizmente, não foi aproveitado. Porque no Brasil, Fausto, você sabe tanto quanto eu, mudou partido no governo, muda tudo. Muda tudo. E o que é mais vistoso, que é o primeiro que elimina, que o novo governador eliminou, foi isso, o primeiro. Então, isso é triste, porque a experiência no governo Quercia, que depois seguiu no governo Fleury, estava prontinha para ser aproveitada. Nós fizemos experiência com 200.000 crianças, não foi com uma ou com duas, com 200.000 crianças, menos de 2% de perda, de menino que abandonava, que não queria continuar. E isso estava pronto, escrito, a experiência pronta para ser instalada na rede de educação, para fazer o período integral com essa história, com essa alegria,
com as linguagens da cultura, porque também tem um menino que queria tocar violão, ele ia aprender a tocar violão, que queria tocar flauta, ia tocar flauta, ou seja, ia ver onde ele se dava melhor. Então, Fausto, foi uma pena que na alternância de poder isso tudo foi desprezado. Mas continua a ideia, quem sabe... É uma pena, quem sabe um dia se concretize, exatamente. Né? Eu acho tão bom a gente cuidar das crianças. Eu também tive várias ações, eu não vou aqui ficar falando porque a entrevistada é você, tá bom? Você fala. Você sabe que eu também trabalhava muito com criança, né? E adoro esse trabalho. E hoje a gente só assiste, né, Alda? Vai fazer o quê, né? Não, você está aqui, na ativa, me entrevistando. Você não para em São Paulo, né? A gente viaja bastante. Viaja muito? Bastante, porque eu coordeno o trabalho das mulheres do partido, são 26 estados e o Distrito Federal. Então, o dia que eu fui no Amapá, em Macapá, foram 4 dias de viagem. O dia que eu fui em Tocantins, em Palmas, 3 dias, porque tem que trocar avião no meio do caminho e tal. Tem que dormir uma noite, depois faz a sua atividade, depois esperar o avião de madrugada. E, sabe, nesses lugares muito longe, só passa, chega e sai avião de madrugada. Não tem no horário normal da gente aqui. Alda, a Zenilda Salvato também chamando a atenção para ver a capa do nosso Orbis News. É um portal só de artigos. E você, eu já convidei, mas você está com o tempo corrido, eu imagino, né? Mas quando quiser escrever, por favor. Tá certo. Estamos nas ordens. Com muito orgulho. Está com um belo índice de leitores e são mais de 200 articulistas, sabe? Que maravilha, Fábio. Então, isso cresceu. Que beleza. E aqui o podcast foi criado talvez uma modernização do Gente que Fala. Nós ficamos 24 anos com Gente que Fala, começou na rádio Trianon, né? Uhum. Eu acho que o Gente que Fala tinha que ser mudado e mudamos. E entrevistar pessoas assim como você não tem nada melhor. Imagina, muito obrigada. Mas agora a rádio é difícil. Para ouvir rádio tem que pegar no telefone, baixar o aplicativo e procurar lá. Não é fácil, hein? Não é fácil, tem que ver no celular. Mas esse é o caminho agora, né? Eu comprei outro dia o rádio, porque eu amo rádio, amo ouvir rádio. Mas não adianta, chega em casa, é uma barulhada, difícil localizar. Perdi o dinheiro que eu comprei o rádio. Eu trabalhei muitos anos em rádio também, né? Na Rádio Bandeirantes. E até hoje, você pode entrar no meu carro, daqui a pouco você vai ver que está... no carro funciona, mas dentro de casa é difícil, só no celular. Vamos falar sobre as mulheres na política, Alda. Como é que você enxerga o papel dessas mulheres que gostam de política, mas que não conseguem entrar? Olha, é dureza. O Brasil é um dos países mais atrasados no mundo na presença de mulheres em cargos públicos e em cargos eletivos. Em todas as Américas, só tem um país com menos mulheres na política do que o Brasil, que é o Haiti. Nós somos muito atrasadas, porque a cota aqui é de Araque, é cota de candidatura. Mas é difícil demais uma mulher se eleger. A Bolívia tem cota de eleitas, a Argentina, o Chile. E nós aqui, nesta pasmaceira, estamos tendo que lutar com as próprias forças. É difícil. Mulher que se elege bem... É raro, ou então ela é filha de um ex-governador, de um ex-deputado. Tem, né? Tem o grupo que trabalha, além do nome, tem o grupo que trabalha. Agora, as mulheres que são como bonita. eu. Olha que foto bonita. Essa foi uma mensagem que eu fiz no PSD. Ficou boa. Tiraram de um vídeo. Ainda bem, viu? Porque deve ter uma cara mais feia minha nesse vídeo. Mas, Fausto, é o seguinte.
uma mulher como eu, por exemplo, que não tem nenhum parente, nunca tive nenhum parente político, não teve na minha família ninguém antes que fez militância política, mas eu entendo que para preservar a democracia só existe um caminho: fortalecer os partidos políticos. Você não gosta de A ou de B, não tem importância, mas conversa. Eu sempre fui de centro, fui 40 e tantos anos no MDB, agora estou no outro partido de centro. Sim. Nós temos o entendimento que a esquerda e a direita são adversários nossos, mas não são inimigos. Adversários com quem nós temos que conviver. E temos que conversar. E lembro sempre do Ulisses Guimarães, fui muito ligada a ele, você sabe, ele dizia, 99% da política são conversas. Você tem que conversar com as pessoas. Então, eu defendo a democracia e acho que para fortalecer a democracia tem que ter partidos fortes. Agora, essa democracia nossa não é perfeita, porque ela não tem mulheres. Quase 1.000 municípios no Brasil, nas suas câmaras municipais, não tem nenhuma vereadora mulher. Isso aí, para mim, quer dizer o seguinte: as leis dessa cidade, elas contêm só o pensamento masculino, a forma de agir dos homens e a forma de agir dos homens. Parece que nestas cidades não existe nenhuma menina, nenhuma adolescente, nenhuma adulta, nem idosa. Parece que é uma cidade apenas de homens. Isso não pode, é um absurdo. Já deveria ter passado uma lei com uma obrigação. Pelo menos 1/3 tem que ser mulheres, não interessa quantos votos elas receberam. Mas quem que tem que votar isso? O Congresso, eminentemente masculino. Hoje a gente acha que tem muita deputada, 91 deputadas, mais de 500 deputados. Sozinhas, elas não conseguem nada. Quem tem que votar estas leis que interessam não a nós, mulheres apenas, interessam a sociedade democrática, são homens. E eles colocam leis assim, opcionais. O partido tem que ter 30% de candidatas, mas não garante que essas mulheres vão se eleger. Tinha que garantir cadeiras. Nenhum parlamento brasileiro poderia existir só com homens. E nas fotografias? Às vezes você está numa festa política, estou te falando de partido político, e você está na frente. Os jornalistas, seus colegas de partido, quando sai a foto, tiram todas as mulheres. Eu acho que eles já botam a gente assim, meio de fora, para ficar meio fácil de cortar. Né? É incrível, incrível. Assim, recentemente aconteceu comigo. Nossa. Corta a sua... É incrível, eles não percebem que eles estão fazendo mal para a democracia e mal para o próprio partido, porque o partido gosta de dizer que apoia mulheres, mas na hora da festa, quando sai a foto no próprio site do partido, cortam as mulheres da foto. É assim. Você tem angariado muitas mulheres para o PSD Mulher? Olha, tenho, porém é o seguinte, todos os partidos vivem a caça de mulheres. E outros partidos que têm menos, às vezes acontece de prometerem mundos e fundos para as outras candidatas, para as outras mulheres. E aí elas acreditam, chegam lá, era balela, e não vai acontecer nada do que prometeram. Mas é uma dificuldade, há sempre uma disputa. Mulher que brilha, que aparece mais, o outro partido vem querer tirar. Não, mas a gente está num momento de muito crescimento. Olha, o PSD, orgulhosamente, tem uma governadora, que é uma mulher sensacional, Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Ela se fez sozinha, era prefeita de uma cidade importante em Pernambuco, se elegeu governadora e vai agora enfrentar uma pedreira. Ela vai competir pela sua reeleição, vai competir com o prefeito de Recife, que é aquele João Campos. Então, nós estamos muito engajados. Filho do Eduardo Campos. Filho do Eduardo Campos. E estamos muito engajados em que ela se reeleja. Então, o partido está recebendo. E nós temos a maior bancada de senadoras. Hoje, 5 senadoras, mas já tivemos 6.
porque uma transferiu-se de partido. Porque a senadora é majoritária, ela é dona do seu mandato, então ela pode mudar a hora que quiser e por uma conveniência do estado dela, da Paraíba, a senadora se transferiu de partido e nós agora temos 5, mas é muito grande isso, é muito importante para nós termos esse número de senadoras. Temos a maior bancada de senadores e a maior bancada de senadoras. E a mesma coisa na Câmara Municipal, né? Na Câmara Municipal, não. Aqui nós temos uma vereadora. Ela é a Edir Salles. Ela foi 2 vezes deputada estadual e está no 5º mandato de vereadora. Foi deputada. Eu conheci a Edir como deputada estadual. E hoje, estadual, nós temos a Marta Costa, que é uma maravilhosa deputada, mas só ela nós temos na Assembleia. Vamos querer, agora nessa próxima eleição de 26, elegermos mais mulheres. Estamos montando uma chapa muito interessante para levarmos algumas companheiras lá para Marta Costa. Que bom. Sobre o presente e o futuro. Você como analisa o presente e como analisa o futuro? Eu acho que o presente... Da humanidade. Da humanidade. Eu acho que está havendo alguma movimentação. Infelizmente, eu não posso aprovar que a direita do espectro da ideologia esteja crescendo tanto. Nós temos vários exemplos no mundo e o que está acontecendo com os Estados Unidos, principalmente, que a gente vê que na posse do presidente Trump, as figuras mais importantes são os donos destas gigantescas big techs. O que são essas? Essas são as empresas que sabem tudo de nós, porque inspecionam tudo que a gente faz. Tem satélite no mundo inteiro. Tudo que a gente registra no telefone, alguém sabe. Agora, nem o Musk conseguiu permanecer assessor do Trump, né? Porque provavelmente algum interesse dele foi contrariado. Mas é muito perigoso. O mundo está à beira de um perigo. Espero que não cheguemos lá. Mas nós temos o que está acontecendo na Palestina. É algo inaceitável para a humanidade. Não pode matar crianças e mulheres e mesmo homens que não fizeram a guerra, que não estão fazendo guerra, são mortos como se não fossem seres humanos. É complicado. Fome. A guerra da Ucrânia, e tem várias guerras na África também. Então, eu acho que quem produz arma devia ser desabilitado. Porque é esse que ganha dinheiro. Porque é esse que ganha dinheiro e que tem interesse em guerra. Interesse em guerra porque vende armas. É terrível, terrível. Quais são as principais pautas que você tem impulsionado? Olha, nós temos formação. É muito querido por nós, muito preparado. Preparação das militantes para o mistério da política. Falar, entender. E nós fomos buscar uma parceria importantíssima com o INSPER. O INSPER é uma grande instituição de ensino e pesquisa. Nós fizemos um encontro nacional aqui, trazendo 3 mulheres de cada estado, 3 do Distrito Federal. Ficamos 3 dias e 3 noites, todas juntas, e eu fiquei encantada com a forma como eles trabalham, porque antes eu tinha feito a pauta. Na hora de contratar, eu estive junto, montando a pauta, e fiquei encantada com a forma como eles fazem isso, e rapidamente deu a ideia de levar para os estados. Ao invés de apenas 3 de cada estado, vamos levar um INSPER para os estados e oferecer para 60, para 70 mulheres daquele estado. E estamos cumprindo. Sábado passado foi o Dia do Maranhão, mas nós já estamos quase completando os 26 estados. O Distrito Federal já fez, e isso tem dado muito alento para nós e tem sido muito aprovado pelas mulheres. Elas, terminando o curso, perdem, junto com os elogios, perdem mais experiência desse tipo. Então, é importante ser forte, saber o que está fazendo, saber o que falar, quando falar,
como falar e para obter o seu objetivo. E a gente diz para as militantes, o seu objetivo não precisa ser obrigatoriamente candidatura. Não. Você pode ajudar o partido político na militância, ajudar a pensar as causas. E a própria mulher, militando e tendo atividades dentro do partido, ela cresce. Ela cresce como ser humano. Então, eu falo a você, o que me dá mais alegria são essas atividades de crescimento pessoal. Onde é o seu local de trabalho hoje, Alda? É no prédio da Rua Santo Antônio, 182. Na Bela Vista? É, na Bela Vista, em frente à entrada da garagem da Câmara Municipal. Sei. Aquele prédio que um dia pegou fogo, o Joelma. Sei. Foi todo reformado, a segurança é totalmente muito boa. E o nosso 13º andar, metade do andar é das mulheres. Então tem sala de atividades até com 60 mulheres sentadas, outras salas menores, um grupo de salas pequenas, individuais, mas com todo o recurso, porque na hora da candidatura, a mulher que precisa fazer um encontro com alguém e, claro, não quer levar na sua casa, a gente faz uma grade, ela usa esse espaço para se encontrar, para fazer a atividade como candidata. E o térreo é imenso. Tem uma sala de múltiplo uso enorme, entrada pela Santo Antônio e entrada pela 9 de Julho. Isso é importantíssimo. E tem copa, tem banheiro e tem vários ambientes, lançamento de livro, um monte de coisa. E um auditório que dá até 80 pessoas sentadas, tudo no térreo. Então, o partido está muito bem localizado, estruturado. E o Kassab é aquele homem rigoroso no cuidado, na limpeza, na organização. Então, está tudo bem. E você continua palmeirense? Nossa Senhora! Fiquei tão chateada de perder para o Flamengo. Aquele time não jogou direito não jogou aquele nada. dia. Que raiva, meu Deus! Não. Você falou da presidente, né? Uma mulher presidente. A mulher presidente é importante, que ela é uma das maiores gestoras de esporte, de futebol do mundo. Foi considerada já. Ela é uma grande cabeça, porque ela administra todas as empresas do Beto, do marido dela. E ela, eu achei muito engraçado, ela estava dando uma entrevista e o entrevistador perguntou se o marido dava palpite lá no Flamengo. Ela respondeu, olha, as empresas dele, eu sou funcionária lá. Lá ele manda. Aqui no Palmeiras, não. Mando eu. Não dá palpite, porque aí ela ainda brincou, falou, ele é torcedor, não pode deixar torcedor dar palpite na administração. Tá certo. Ela é muito legal. Como é que você vê a atuação do atual prefeito, Ricardo Nunes, hoje? Eu não estou bem ao par, Fausto. Eu não tenho conhecimento para analisar, porque eu estou tão imersa, tão ligada nessa questão de mulher e sempre no Brasil, atuo em São Paulo também, mas no resto do Brasil, que eu não sei te dizer. Espero que esteja indo bem. Pelo que a gente lê e ouve, ele está indo bem. Vamos ver. Ele foi vereador, né? De repente se reelege prefeito. Quer dizer, não é qualquer um que acontece isso. Né? É verdade. Aconteceu com o Kassab, né? É verdade. Ele foi prefeito porque ele substituiu o Bruno. E ele foi reeleito. Foi reeleito depois. E o governador Tarcísio de Freitas? É um bom gestor, né? Sim. Bom gestor. Aprovado pela Alda Marco Antônio. Aprovado? E depois quem está lá com ele? Secretário. O presidente Gilberto Kassab é secretário estadual no governo. E a gente só vê contar coisas boas. Está lá a Zulaia também, né? Zulaia Cobra Ribeiro. Aliás, eu achei muito bonito, porque a Zulaia ela tem a minha idade, né? Eu tenho 82. E ela teve um problema do coração bastante grave, né? E o Kassab quis, com certeza, fazer uma homenagem a ela, né? Que é muito competente. E eu tive a oportunidade de visitá-la lá no Palácio. E também fiquei muito feliz. Ela está numa atividade muito boa.
E advoga também lá com o filho dela, né, com o Sergei. E eu gosto muito ela faz falta na política. Faz falta, direta e reta, não tem conversa com ela. Conversa mole não tem com ela. Você tem vontade de voltar à vida pública? Não, eu acho que a minha fase já passou. Eu estou gostando do que eu faço. A nossa, né? Que é política. Não, é política, é conversa, é evolução. Você tem que estar ao par de tudo que acontece. Mas não cargo público. Não, cargo público já fui, né? Olha, eu fui presidente do Conselho da Condição Feminina, fui secretário de Trabalho, secretário do Menor 2 vezes, depois fui presidente da FUNABEM, Tamar Franco, depois secretário de Assistência Social no governo Pitter, secretário de Assistência Social no governo do Kassab e também, ao mesmo tempo, vice-prefeita. Tinha as atividades de vice-prefeita também. Então, agora eu acho que estou bem fazendo política. E sempre com uma folha em branco. Ninguém pode falar nada a respeito da Alda que seja contra, porque ela, além de ser uma pessoa absolutamente honesta, ela é muito competente. E eu sei disso porque trabalhamos como colegas de secretaria. E eu assistia muito ao trabalho da Alda. Eu falo a mesma coisa de você, Fausto. Nós somos exemplo de que o serviço público pode ser honesto e pode dar certo. Então tem gente que quer privatizar tudo. Eu não entendo como privatizar a saúde, como privatizar educação. O que é isso? Nem os cemitérios deu certo. Né? Nossa Senhora! Tem que ter competência, só isso. O gestor tem que ter competência. E algumas coisas pode, de fato, privatizar, mas nem todas. Na área social, nós passamos ambos por elas. Não tem como. Se não tiver governo, Estado bem implantado, a coisa às vezes não anda, porque acontecem coisas inesperadas. Pandemia é uma coisa que muda tudo na mesma hora. Então, precisa ter competência. Você acha que a pandemia ajudou a mudança para melhor ou para pior? Não, eu acho pessoas? Não, eu não sei, mudou. Não sei se é para melhor ou para pior. Eu acho que é para pior. Tem muita gente que se enfurnou dentro de casa e não saiu mais. Para essas pessoas eu falo, saia, vai no teatro, vai ver uma exposição, vai. Avenida Paulista, tem vários museus na Avenida Paulista, vai lá, encontre gente, não fique parado dentro de casa, não. Isso eu acho que foi uma perda, Foi. E todos nós tivemos que enfrentar, né? Tivemos que ficar presos dentro de casa, não há defesa. Alda, você... o que você fala sobre a vida? A vida é um prêmio, Fausto. A vida é um prêmio. E cada um tem que viver como ele nasceu. E a gente tem que respeitar e tem que proteger, porque você vê quantos gays já foram assassinados. Por quê? Ele nasce daquele jeito, não escolheu aquela vida. Pelo amor de Deus, tem gente que mata gay porque é gay. Que isso? É racista. Tem que acabar com o racismo, acabar com o preconceito, porque a vida é um prêmio e você tem que usar e viver essa vida como você nasceu. Alda, fiquei muito feliz com a sua presença. Você deu uma aula aqui para todos os nossos espectadores. Então, Alda, muito obrigado. Não fala isso para mim, Fausto. Muito obrigada a você. Estou muito feliz de revê-lo e conversar com um irmão de fé. Isso muito mesmo. Obrigada. Para o espectador, a gente diz até breve e com novas pessoas sendo aqui entrevistadas, como o caso da Alda Marco Antônio. Pessoas com conteúdo, que têm o que dizer, têm o que falar, tá bem? E com muita história de vida. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.